instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais.
O mundo continua de pernas para o ar, o Brasil inclusive, e como diria o Chacrinha, tudo na mais perfeita confusão. Fica muito difícil fazer qualquer previsão. Vamos às manchetes dos jornais? Não, antes eu vou ler o boletim da CNN. Faz tempo que a gente não lê o boletim da CNN, que está trocando de direção. João Camargo saiu e deve haver um novo diretor na CNN, emissora que eu tive a honra de trabalhar, em que eu tive a honra de trabalhar. Então, tá assim, é um boletim que eles mandam de manhã, 7h30, 8 horas, e que tenta dar as 5 principais notícias do dia. Olha, a CPMI do INSS deve votar hoje o plano de trabalho ou colegiado e analisar os primeiros requerimentos. Estão na pauta os pedidos de convocação de presença obrigatória, não é convite, é convocação, dos ex-ministros da Previdência Social, Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT e comandou a pasta de 2023 a maio deste ano. Carlos Eduardo Gabas, que ocupou o cargo em 2 ocasiões, em 2010 e 2025. José Carlos de Oliveira, que ocupou a vaga de março a dezembro de 2022 e também presidiu o INSS. Um dos principais alvos da oposição na CPMI, a convocação de Lupe, foi tema de ao menos 11 requerimentos. Aí, quem foi sorteado, deixa eu ver, o político estava no comando do Ministério quando as fraudes do INSS foram reveladas, que é o Lupe. Ele pediu demissão do governo em 2 de maio. Ontem, o ministro André Mendonça, do STF, foi sorteado para relatar o processo. O processo, a esse respeito, não tem nada com a CPMI, que corre no STF. Jair Bolsonaro, a PGR se manifestou na noite desta segunda-feira favorável, olha aí, ao reforço policial na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para evitar fuga e garantir o cumprimento das medidas cautelares. Ainda nesta segunda-feira, a PF pediu ao STF reforço policial na casa de Bolsonaro por considerar uma possibilidade de fuga e refúgio na Embaixada dos Estados Unidos. Quer dizer, estão colocando policiamento lá não para proteger o Bolsonaro, mas para evitar fuga. Ele não fugiu até hoje, teve chances, dormiu na Embaixada da Hungria, pegaram um papelucho sem assinatura, são indicadores, né? Mas nada que comprove, são indicadores, dá para suspeitar que ele iria tentar um asilo na Argentina e agora fala-se que ele tentaria um asilo nos Estados Unidos. Então, é para segurar o Bolsonaro em casa. O Donald Trump anunciou ontem que estava destituindo a diretora do Fed, Liza Koch, por supostas irregularidades na obtenção de empréstimos hipotecários. Ele está de birra com o Fed porque ele insiste que o Banco Central americano baixe os juros, o que não tem acontecido. Então, ele vai fazer tudo para atazanar a vida do Federal Reserve.
Israel, olha aí, olha essa história. O governo israelense decidiu retirar a indicação do diplomata Gali Dagan, Gali Dagan, para o posto de embaixador de Israel no Brasil. O nome havia sido indicado em janeiro, mas ele até agora não tomou posse, porque o governo brasileiro devia dar o que a gente chama de agreement. Devia dizer sim ou não. Agreement é aceitar a indicação, que geralmente acontece. O que o governo brasileiro fez? Está de birra com Israel também. E, há muito tempo. E o que o governo fez? Simplesmente não respondeu. Simplesmente não respondeu. Ficou o embaixador, um embaixador importante, ele foi embaixador antes na Colômbia, teve uma encrenca lá com o presidente da República, enfim, era um embaixador importante. Aí está aqui, o país do Oriente Médio, aliás, tende a que não deve ter embaixador no Brasil. As relações diplomáticas entre Brasil e Israel passam por turbulência desde o início da guerra com o Hamas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que levou o presidente brasileiro a ser considerado persona non grata em Israel. Tem um componente que muitos dizem ser antissemita no governo brasileiro e, na verdade, as esquerdas no Brasil são sempre pró-palestinas, sempre pró-palestinas. Então, você não vai esperar um gesto de simpatia com Israel por parte do presidente Lula. Eles têm uma visão que a esquerda tem de Israel, de apoio irrestrito aos palestinos, e isso ficou evidente quando o Hamas invadiu Israel, matou mais de 1.000 pessoas, levou outras para seu território, os tais reféns, que a manifestação do Lula foi absolutamente estranha, e no texto não colocou o nome do Hamas. Ele fala sempre em paz e tal na região, não colocou o nome do Hamas. Há uma tendência, eu repito, das esquerdas brasileiras de apoio irrestrito ao Hamas, que prega a destruição do Estado de Israel, né? E isso recebe a valorosa contribuição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que eu tenho a impressão que, na opinião dele, não terminaria essa guerra nunca, porque a guerra, segundo a análise predominante em Israel, lhe é favorável sob o aspecto político, mantém Benjamin Netanyahu no poder. Então, há manifestações gigantescas em várias regiões de Israel, especialmente Tel Aviv, a favor dos reféns e contra a invasão da cidade de Gaza que Israel está realizando. Uma grande parte da população acha que essa invasão da cidade de Gaza, não estou falando do enclave inteiro, estou falando da capital Gaza, que é uma cidade mais estruturada, essa invasão vai causar, provavelmente, segundo esses observadores, a morte dos reféns. A morte dos reféns. Vamos ver as manchetes.
Oposição e Centrão articulam a aprovar isenção do IR sem taxação de fortunas. Deu para você entender o que é isso? Quer dizer, ninguém vai votar contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ninguém é bobo em ano eleitoral. Você vota contra. Digamos que você resolva votar em benefício do erário. Não, vamos à política fiscal e tal. Ninguém tem coragem de votar contra um contingente tão grande de pessoas que será beneficiado por essa isenção de imposto de renda. Mas a oposição, que tem força no Congresso, está bolando o seguinte: as compensações. A compensação é a taxação de fortunas. Então, que é toda uma história que não funciona, mas politicamente pode funcionar. E acaba enganosamente transmitindo a seguinte conclusão: nós estamos liberando de impostos as camadas mais pobres, menos ricas, e taxando mais os mais ricos. Menos impostos para os pobres, mais para os ricos. É uma falácia, porque já se fez N contas e essa taxação de fortunas não cobre o buraco que vai ser deixado para a aprovação dessa isenção de imposto de renda. Deixa eu ver o que o Globo escreveu. É o Globo que a gente está analisando aqui. Movimento mira projeto visto como maior bandeira eleitoral de Lula e quer forçar governo a cortar gastos para compensar perda de receita. Então, voltando à vaca fria, você deixa de receber o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000. Aí você cria um buraco no orçamento. Aí você diz, olha, vou taxar as grandes fortunas para cobrir isso. Se você não deixa essa segunda etapa acontecer, taxar as grandes fortunas, o que o governo vai fazer? Vai ter, segundo a visão das oposições, que querem fazer é um desaforo para o governo, obrigar ao corte de gastos para compensar perda da receita. Com esse corte de gastos em ano eleitoral, o governo certamente não vai poder atender várias demandas de caráter eleiçoeiro, e isso é uma posição, isso é uma providência que beneficia as oposições. Deixa eu ver o que tem. Ataque israelense ao hospital mata equipe de resgate. Foi um ataque, aparentemente um erro de Israel. Bombardeios em Khan Yunis, no sul de Gaza. Bombardeio matou 20 pessoas, entre elas 5 jornalistas de veículos internacionais e equipe que atuava no socorro. A ação que Netanyahu chamou de acidente trágico foi condenada até por aliados do premier israelense como Trump. Quando você entra numa cidade, numa urbe, uma cidadela, uma cidade com edifícios, com ruas estreitas, você está sujeito a esse tipo de incidente. Por mais cirúrgico que você tente fazer o ataque, você está sujeito a isso, e aí as críticas crescem dentro de Israel. Vamos ver uma pesquisa nova
uma pesquisa nova. Veja como as coisas oscilam. Cresce a avaliação contrária a Bolsonaro entre eleitores de centro, aponta a Quest. A maioria dos entrevistados vê como justa a prisão domiciliar e crê que ex-presidente tentou o golpe. Percepção é impulsionada por eleitores não polarizados. Isso, na verdade, saiu ontem, o Globo está dando hoje, nós já tínhamos anunciado ontem esse tipo de pesquisa. Publicações de bolsonaristas. A Advocacia Geral da União pede para a Polícia Federal investigar ataques ao Banco do Brasil. Aí tem que investigar mesmo. Não sei se são bolsonaristas. Isso não é coisa de política que você pode chamar de minimamente decente. Quer dizer, a ideia é você provocar uma corrida ao Banco do Brasil e a outros bancos. É um prejuízo para o país. É um prejuízo para o país. Como é prejuízo para o país você chuchar o presidente Trump com informações erradas para ele fazer o que ele está fazendo com o Brasil, inclusive em detrimento da população americana. É uma coisa insuportável imaginar que você coloque as suas tendências, as suas vontades políticas acima dos interesses nacionais. Aí que a gente vê a pequenez de alguns setores de oposição. Isso acontece do lado petista também. Basta lembrar governos anteriores. Não é exclusividade. Não tirou, o bolsonarismo não tirou patente disso. Isso é uma coisa da polarização dos extremos, né? Direita e esquerda. Eu não vejo solução para isso, a não ser que surja um candidato bacana, que pense no Brasil, que não tenha volúpia de ser candidato novamente, que não queira se eternizar no poder, que não queira mudar o regime, etc., que seja um ponto de convergência para... Nunca vai acabar, sempre vai ter uma polarização, mas não tão grande, né? Não tão grande. Fala-se muito no Tarcísio. Está crescendo o nome dele, uma candidatura que seria o candidato de centro. Ontem, na reunião dos republicanos, ele foi quase que coroado candidato a presidente da República. Precisa ver se ele quer também. Ele certamente terá mais facilidades em se reeleger governador de São Paulo. Daí, bom, vamos ver o que vai acontecer. Acusado de ameaçar youtuber que denunciou exploração infantil é preso. O cara pegou esse Felca, que fez essa denúncia, que fez o vídeo, e ameaçou. Você vê que é possível, tecnicamente, você identificar, né? Você precisa ter uma polícia preparada para isso, com instrumentos necessários, isso custa caro, para chegar a essas pessoas, né? Para saber quem é que está escrevendo, quem é que está ameaçando, caluniando, mentindo, né? Para enquadrar na lei. Olha, a manchete do Estadão. Parece que eles ouviram o programa ontem. Pressão da PF faz governo desistir de criar agência antimáfia. O governo percebeu, apesar de ser um governo de esquerda, percebeu que algumas providências têm que ser tomadas contra o banditismo mafioso, né, que cresce no Brasil, contra
o crime organizado. Cresce o Nordeste, no Norte, na Amazônia tem o crescimento do crime organizado, Rio, São Paulo, o país está infestado pelo crime organizado e o ministro Lewandowski sentiu a necessidade de reprimir de maneira dura e vai propor um aumento de penas. Imagine as esquerdas brasileiras, é inimaginável isso, pedindo aumento de pena, quando, na verdade, a esquerda acha que o problema do banditismo, da violência, é uma questão social, que a pessoa não pode ser castigada e tal, e sempre votam por penas mais brandas. É o que a esquerda brasileira sempre quer e atua nesse sentido. Agora vê o ministro, vai propor, não sei se ele vai mandar hoje para o Congresso, como é que ele vai fazer? Ele está preparando um projeto que endurece as penas, nesse caso, endurece bastante, viu? Endurece bastante pelos exemplos que estão ocorrendo aí. Mas também ele queria criar uma agência para gerenciar esse ataque. Aí não dá, né? O Brasil está com problemas fiscais, está economizando, aí vai criar uma agência. E a agência, a gente sabe como funciona no Brasil. Devia ter autonomia, devia ter gente com conhecimento do assunto. Não é nada. O governo Lula avacalhou as agências. Avacalhou as agências, aí você cria mais uma. A Polícia Federal se enciumou, até com razão, porque é uma tarefa da Polícia Federal e ela reclama que não tem meios para isso. Aí você cria uma agência paralela para dar trombada com a agência. Então, eles desistiram da agência. Esse tipo de combate vai continuar com a Polícia Federal. Agora, não dá, precisa armar a Polícia Federal, precisa ter gente, precisa fazer infiltração, vai permitir infiltração. Então, tem um monte de providências aparentemente boas, né, a começar por engrossar as penas. E olha, pelo jeito são penas duríssimas, hein? Deixa eu ver o que o Estadão fala assim. Por pressão, a Polícia Federal deve ter pressionado mesmo. Deve ter pressionado mesmo. E olha, pressionou com razão, viu? O novo órgão constava da minuta final do projeto que deve ser enviado ao Congresso até quinta-feira. A PF temia que a agência conflitasse com sua atividade. Claro que ia conflitar, uma vez que as ações antimáfia seriam coordenadas por ela. Houve ainda questionamentos sobre a constitucionalidade. Foi isso que, teoricamente, levou o governo a recuar, constitucionalidade da proposta e possível perda de autonomia da pasta da Justiça na definição de políticas na área. A criação da agência com o objetivo de punir facções nas ruas e nas cadeias tinha entre os principais defensores ministérios públicos especializados no combate ao crime organizado. O objetivo era seguir um modelo da Direção Investigativa Antimáfia da Itália. Pronto, está aí. Tem uma fotona do Andreotti aqui. Andreotti quer seleção com caráter. Deu uma entrevista coletiva ontem, eu assisti, foi muito simpático, ele está aprendendo português, sabe o que quer, a escolha que ele fez, embora não tenha convocado o grande craque da seleção, o Neymar, imagine, não tenha convocado o Neymar,
o Neymar não está bem, né? Não está fisicamente bem. Eu acho que aí vai chegar o momento de trazer o Neymar, que é um grande craque, né? Que é um grande craque. Teve uma coisa de futebol horrorosa ontem no Maracanã. O Flamengo ganhou de 8-0. Flamengo venceu o Vitória da Bahia por 8-0 na noite desta segunda-feira, em jogo válido pela rodada do Campeonato Brasileiro. É a maior goleada da história da competição desde que mudou para o formato de pontos corridos. 8-0, Flamengo ganhou. No outro lado da briga pela liderança, o Palmeiras derrotou o Sport por 3-0. Com os resultados, o Flamengo segue na ponta com 46 pontos, enquanto o Palmeiras fica em segundo lugar com 4-2, com 42. Quer dizer, 8-0 já é demais. Eu me lembro, há muitos anos, né, um jogo entre Portuguesa e Santos, no Pacaembu, quando o Santos foi campeão. A Portuguesa conseguiu derrotar o Santos por 8-0. E depois nunca mais repetiu aquela atuação. O Santos perdeu de 6-0 agora para o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama perdeu para o Corinthians e perdeu para o Juventude. Então, é a lógica do futebol não ter lógica. Deixa eu ver mais. Vamos ver o valor aqui. Então, já mostramos o Globo, a Folha, o Estadão e o valor. Está aqui o Estadão. Distribuição de dividendos pelas empresas diminuiu no semestre. Expectativas de longo prazo para a inflação começam a cair. Olha, a Folha, está aqui, ó, a Folha. Governo comprará açaí, pescado e castanha para mitigar tarifaço. O que eles vão fazer? Vão comprar para colocar na merenda, pelo menos isso estão dizendo. Vão criar uma compra facilitada, não pelo dólar, para ver se dão uma segurada nesses exportadores. Outra coisa, o governo está procurando contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para cuidar dos interesses brasileiros nessa história do Trump, sob o aspecto jurídico. Tentar alguma coisa sob o aspecto jurídico. Eu acho uma boa providência. A crítica é que demorou demais. Demorou demais. Deixa eu ver. Vamos dar uma espiada na Revista Oeste. Quero ver a Revista Oeste. Planalto agoniza. Jornal Oeste, primeira edição, na televisão, que a Oeste está, derrite e ironiza juiz que soltou traficante preso com 200 quilos de cocaína, iluminado. Está vendo o que está acontecendo? O juiz solta porque a legislação manda. Exclusivo, o valor das diárias em navios de luxo para a COP30 ultrapassam R$30 mil. Diária, hein? Diária. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver um outro jornal mais conservador, que é a Gazeta do Povo do Paraná. Quem são os influenciadores de esquerda que aceitaram fazer propaganda para o STF? O STF reuniu um grupo de influenciadores que resolveu, que vai defender o STF. Tudo bem, bonito, você defende o que você quiser, eu acho que é uma tarefa hercúlea. Em um editorial que eu gostei aqui, de hoje, da Folha, dizendo: poder público quer ignorar dívidas dos cidadãos. PEC com tramitação avançada desobriga estados e municípios a quitar precatórios até 2029. Isso é uma vergonha, é um roubo, é um furto.
As pessoas têm todo o direito legal, aí vão adiando. Você tem a casa desapropriada e não recebe, você tem dinheiro que você acionou na Justiça, o Poder Público e não recebe. Isso é uma vergonha. Quem tomou café conosco hoje? A Paula Nartes de Souza, que está visitando o jornal, ela é de Londres, Tereza Venâncio, Maria Eunice, José Cândido, Cláudio Martins, Nita Matos, Mazo Verlich, José Arlindo, Cândida Silva, Rogério Zeraich, Ivanira Freitas, Neylor Santos, Jacira Godoy, Aline Silva, Nádia Galvão, Mauri Souza, de Camboriú, Pietro Dias, de Salvador, Anderson Carlos, Maria Santana, de Canaã, é Canaã dos Carajás? Maria Santana. A todos vocês que tomaram cafezinho conosco, muito obrigado pela companhia. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.